Fala pessoal, boa noite. No vídeo de hoje aí trataremos sobre direito constitucional, pessoal aí que está estudando para concurso nas carreiras policiais, concurso de agente penitenciário, concurso da Polícia Militar, diversos concursos onde cai direito constitucional. A gente vai estar abordando aí os principais artigos, dando algumas dicas, algumas brechas aí para poder ir bem na prova. Então, primeiro aí trataremos do artigo 1º dos direitos fundamentais. O artigo 1º aí fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, nesse primeiro artigo aí, um fato importante aí é a união indissolúvel, ou seja, os estados não se dissolvem. Marca aí união indissolúvel, ou seja, não se dissolvem. E os fundamentos aí da República Federativa do Brasil, primeiro a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Muitas das provas, eles colocam, em vez de pluralismo político, unipartidarismo, para tentar enganar aí, para tentar que você caia aí na pegadinha e erre a questão. Então, essa seria a primeira dica aí do primeiro artigo. Uma outra forma aí de estar o pessoal tentando decorar essas primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto inciso é o só cidi mais vaplu. O só vem de soberania, o si de cidadania, o de dignidade da pessoa humana, mais o vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plu de pluralismo político. Então, relembrando aí, é o só cidi, vá plu. Só cidi, vá plu. Uma forma de estar decorando o primeiro artigo aí, bem fácil. Então, fala aqui no parágrafo único: todo poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o poder, ele emana do povo, exercido por meio de representantes eleitos, ou seja, através do voto. Então, essa primeira parte aí fala que através do voto, o povo ele exerce esse direito aí, diretamente ou nos termos desta Constituição. Por quê? Muitas das vezes a gente escolhe um candidato, né? Vamos pular no Congresso. E aqueles candidatos escolhidos vão ter um presidente da Câmara, vão ter um eleito que o povo escolheu, mas que dentro do Congresso, ou seja, dentro daquele órgão, ele pode ser escolhido por representantes daquele órgão para exercer outro cargo ou outra responsabilidade naquele órgão. Então, o primeiro parágrafo aí seria esse. Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o artigo 2 também em prova cai muita pegadinha deles, que fala que são poderes da União independentes, ou seja, cada poder é independente. O legislativo é independente, o executivo é independente e o judiciário também é independente. E também são harmônicos, ou seja, não há conflito entre eles. Então, na prova, para tentar pegar vocês aí, eles podem colocar, ao invés de independentes, colocam os poderes são dependentes. Está errado. Os poderes são independentes. E colocam que pode haver alguma desarmonia entre algum poder? Não, os poderes são harmônicos. Cada um no seu quadrado, mas com harmonia. Então, nas provas, eles tentam trocar o harmônico por desarmonia e independente por dependente. Então, os poderes são independentes e harmônicos. Artigo 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, pessoal, para poder decorar um pouquinho mais fácil aí, ou nem decorar, para poder lembrar o que é um objetivo, o que a gente quer ser, o que a gente quer alcançar. O que a gente quer alcançar? O Brasil, ele quer o quê? Quer construir, os verbos-chave aí, construir, garantir, erradicar, é o que a gente quer ser, o que a República Federativa do Brasil quer ser no futuro. É construir uma sociedade livre, é garantir, é erradicar. Então, a partir desses verbos, fica mais fácil a gente poder saber, né, o que cai no artigo 2, o que é um objetivo. Né? O que costuma pegar aí na prova, nesse artigo 3º, eles costumam trocar algumas coisas, igual promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade. Eles costumam tirar o sem. Então, promover o bem de todos com preconceitos. Coloca algum exemplo lá de alguém que sofreu algum preconceito, né? Para tentar fazer a pegadinha nessa questão aí. Não caia nessa, não. Então, é o preconceito sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, artigo 3, objetivo. Então, lembrar aí dos verbos, né? O que é um objetivo? O que eu quero ser como república? Vamos para o artigo 4 aí. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então, nesse artigo 4, vai falar o que o Brasil faz ou o que o Brasil quer com o restante do mundo. É você pensar aí o que o Brasil faz em relação ao restante do mundo. O Brasil concede asilo político? Sim, ok. Então, concessão de asilo político, é bem fácil aí. O Brasil, ele quer a dependência para outro país ou independência? Independência, fácil. Prevalência dos direitos humanos. A maioria dos países prega isso daí. Então, prevalência dos direitos humanos é uma outra coisa bem fácil. Vamos observar o que o Brasil quer em relação ao resto do mundo. A não intervenção, ou seja, que outros povos não intervêm no território nacional, é um outro ponto-chave. Defesa da paz. Brasil, país pacífico aí. Né? Solução pacífica dos conflitos. Ninguém está querendo guerra. Então, o Brasil, em relação ao resto do mundo, prega aqui solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, um outro ponto-chave aí que a maioria dos países tem isso na sua Constituição também, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, o Brasil, nas suas relações internacionais, rege-se por esses pontos. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, nessa parte aí fala que o Brasil, ele busca essa integração econômica com os outros países membros aqui da América Latina, com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com o Uruguai, né? Uma zona de livre comércio entre eles. Essa parte fala disso. Então, pessoal, pulamos aí para o artigo 5º. Para mim, um dos principais artigos aí dos direitos e garantias fundamentais, né? É um artigo que sempre cai em prova, ele não cai não, ele despenca nas provas. Então, vamos prestar bastante atenção aí para a gente não errar questão nenhuma. Estudando direitinho, a gente vai acertar todas as questões dessa parte. Então, o artigo 5º, ele fala o quê? São dos direitos, deveres individuais e coletivos.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esses dois tópicos aí. Primeira parte aí, todos são iguais perante a lei. O artigo fala que não tem distinção de cor, nem raça, no artigo anterior, nem sexo. Então, todos, é homem, mulher, homossexual, é branco, é negro, pardo, todo mundo é igual, sem distinção de qualquer natureza, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do seu direito à vida. Então, a vida é um direito, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Então, o que pega nessa primeira parte do artigo 5º, na prova, costumam colocar lá alguma briga, alguma contravenção entre homem, entre mulher, e fala que tem distinção, entendeu? Mas não, todos são iguais, sem distinção. Aí no primeiro aí fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. As provas costumam trocar, ou só direito, ou só obrigações, né? O homem tem obrigação disso, a mulher não. Então na Constituição fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No segundo aí, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, essa também despenca em prova. Ninguém será obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Se não está na lei que a pessoa tem que fazer aquela coisa, a pessoa não é obrigada. Você é obrigado a fazer alguma coisa só o que está na lei. Terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse artigo aí, para as carreiras policiais aí, cobra bastante, porque costuma colocar um caso de tortura e falar que alguém será obrigado a fazer tal coisa. Não, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Repetindo aí, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Então, vedado o anonimato. Então, a pessoa que tem sua religião lá, ela pode manifestar, ou tem as suas ideias, suas convicções, ela pode manifestar seu pensamento. Mas o anonimato, proibido. Ela quer fazer lá alguma coisa e se esconder. Exemplo aí comum aí é o exemplo dos black blocs. O pessoal fazia manifestação, ok, pode fazer a manifestação, só que é proibido você tampar seu rosto. Ou seja, se não quer aparecer, então não faça, é proibido o anonimato. O quinto aí, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou à imagem. Então, esse artigo aí fala que o direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. Uma rede de televisão fez algum comentário que não condiz. O direito de resposta daquela pessoa que se sentiu ofendida, ou daquele órgão, tem que ser no mesmo horário, com o mesmo tempo. Normalmente acontece muito isso, né? Então, o direito de resposta é proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral ou à imagem, se houver. Então, se houver, se a pessoa se sentiu ofendida ou se sentiu que teve
teve um dano à sua imagem, ela pode ir na justiça cobrar essa indenização. Sexta, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O sexto aí fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, independente da crença. Então, se a pessoa é protestante, se ela é evangélica, se ela é católica, se ela tem outras religiões, candomblé, umbanda, né? É inviolável a liberdade da crença dela. É assegurado o exercício do culto dela, religioso, garantido na forma da lei. E os locais de culto e suas liturgias são protegidos. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a pessoa ela está em alguma entidade aí, suponhamos, do Estado. É assegurada a ela uma assistência religiosa. Às vezes a pessoa necessita de uma oração, de uma crença espiritual, de um apoio espiritual, né? Os órgãos estaduais, federais, é dada a ela é assegurada pela lei, né, a prestação religiosa. Ninguém será privado, oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal e a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, nesse artigo aí fala que ninguém vai terá seus direitos suprimidos por motivo de crença religiosa ou convicção. Ninguém será privado, ninguém terá seu direito cancelado por motivo de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar-se para eximir de obrigação legal, a todos impostos, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Suponhamos que a pessoa cometeu um crime e o juiz determinou para ela uma pena alternativa de sexta-feira ou sábado, pintar algum órgão público, ou ajudar, uma cesta básica. E a pessoa fala, não, tal dia da semana, sexta ou sábado, eu não posso porque minha religião não permite. Então, não, está errado. Então, a pessoa ela não pode se privar de tal motivo usando uma crença religiosa para eximir-se dessa obrigação legal. Esse artigo fala disso. O nono, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a expressão de atividade intelectual, os artistas aí, os atores, né, os cientistas, é livre a expressão dessa atividade intelectual deles, independentemente de censura. Então, estão praticando a censura no país, né, como já ocorre há bastante tempo, é livre esse tipo de atividade. E não é necessária uma licença para ele poder praticar essa atividade intelectual ou científica dele. São invioláveis o décimo: a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas e assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é inviolável inviolável a nossa vida privada, inviolável a honra, a imagem, assegurado o direito de indenização. Então, se a pessoa quer fazer uma filmagem da outra, usando a sua vida privada para poder postar nas redes sociais, poder ganhar mais seguidores, que é bem comum hoje, né? Essa vida privada dela é assegurada por lei. Então, essa violação de direitos, se a pessoa quiser, ela pode estar cobrando, né, na justiça alguma indenização por dano material ou moral ou a imagem dela, se houver. 11º, um dos artigos que mais caem aí, pessoal, artigo 11 aí. O pessoal tá fazendo um suco aqui em casa. Aqui. A casa é asilo inviolável. Ou seja, a casa não pode ser violada. Ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo, então tem umas exceções. Então, a casa é asilo inviolável. Ninguém pode violar a casa do outro aí, entrar na casa do outro sem consentimento do morador. Salvo, aí tem umas exceções, né? Flagrante delito ou desastre. O policial tá vendo o outro lá, em flagrante delito, bandido fugindo e tal, perseguição. O bandido tá pulando o muro, o policial pode pular o muro? Pode, está em flagrante, né? Ou desastre. Então, um outro exemplo aí, queda de barranco ou um soterramento, né? A pessoa está dentro da sua casa, policial ou bombeiro pode violar a casa? Nesse caso, pode, porque é um caso aí, né, típico de desastre previsto aí no artigo 11. Ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse determinação judicial cai muito nos concursos porque eles tiram durante o dia, costumam colocar à noite. Determinação judicial é só durante o dia. O juiz emite a ordem lá para ser cumprida somente durante o dia, do nascer do sol ao pôr do sol. Alguns concursos usam essa nomenclatura aí. 12. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial ou na hipótese na forma da lei que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o sigilo das correspondências é inviolável também, né? A gente não pode estar abrindo correspondência do outro, não. Abrindo correspondência do outro aí já é crime, né? Previsto aí nos direitos e garantias fundamentais aí. Então, é inviolável o sigilo das correspondências. Só que tem um salvo aí. O salvo aí é a exceção. O que pode ser em exceção? Por ordem judicial, né? Nas hipóteses, na forma em que a lei estabelecer, para fim de a pessoa estar sendo investigada aí por algum crime ou crimes que ela está cometendo aí, né? Pode haver a violação do sigilo de correspondência? Sim, né? Por ordem judicial ou nas hipóteses para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Também é exceção. O 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, nesse artigo aí, costumam colocar aí a profissão de a prostituição, falando que é proibido. Não, artigo 13 aí fala que é livre o exercício de qualquer trabalho. Não cita exceção nenhuma nesse artigo aqui não, ofício ou profissão. Só fala que tem que ser atendida às qualificações profissionais. A pessoa é qualificada profissionalmente para fazer aquilo, né? É livre. O 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então a pessoa quer saber aí quanto que o governo gastou, quanto que foi empregado em tal obra, quanto que fulano de tal recebe, né? É assegurado a todos o acesso à informação. No Brasil hoje a gente tem a lei de acesso à informação para isso aí mesmo, né? Para a gente poder estar sendo mais um aí para poder fiscalizar e contribuir aí com o governo, né? Também nessa parte. E tá também sabendo o que se passa pelos órgãos públicos, órgãos federais aí. Então, é assegurado a todos o acesso a essa informação aí. Nas provas costumam falar que só determinada área tem acesso a tal informação, para poder fazer uma pegadinha aí. Então não caia nela não, é assegurado a todos. Resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa nos termos lá nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Esse artigo 15 aí, né, costumam colocar aí nas provas aí nas carreiras policiais, algum exemplo lá da pessoa, né, alguma favela onde tem um grupo criminoso, um grupo armado, paramilitar, alguma coisa do tipo, falar que é proibida a pessoa entrar naquele local e está de acordo com a lei, com a Constituição, né? Então está errado, é livre
a locomoção no território nacional, em tempo de paz, né? Tirando o tempo de guerra, você pode andar no Brasil em qualquer cidade, qualquer rua aí. Podendo permanecer ou dele sair com seus bens. Então, você quer permanecer no Brasil com seus bens, é livre você permanecer em qualquer cidade. Você escolhe a cidade que você vai morar aí. Ou sair dela também, né? Vice-versa. O 16 aí. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. O artigo 16 aí também é bem comum nas provas aí, nas carreiras militares, porque fala que todos podem reunir-se pacificamente. Aí eles costumam citar um exemplo aí de um protesto. As pessoas podem protestar? Ok, pode protestar. Todos podem reunir-se pacificamente. Costuma citar um exemplo de alguém que está no protesto armado. Está errado, o artigo fala sem armas. Então, todos podem reunir-se? Pode. Pode protestar? Pode. Armado? Não, sem arma. Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Você precisa de autorização para você juntar uma galera lá e protestar? Normalmente não, né? Por isso é bom que avise as autoridades competentes. É bom? Claro que é bom, é ótimo, né? Até para você ter o apoio dessas autoridades aí competentes. Mas se você quiser reunir sua galerinha lá para poder comemorar alguma coisa, pode juntar sua galera e comemorar, desde que seja um local aberto ao público sem arma, pode também, para que não frustrem outra reunião. Só que, suponhamos que você quer protestar lá na Praça 7, no dia e na hora que você quer protestar, está marcado um protesto de outro grupo que já comunicou às autoridades competentes e você quer fazer naquela mesma hora, naquele mesmo local. Está todo mundo sem arma. Pode? Não. Por quê? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, o aviso à autoridade competente, os dois fizeram. Só que está frustrando a reunião que já estava marcada para aquele local. Então, pode? Não pode. Então, se você quer protestar no mesmo momento, no mesmo local, aberto ao público, sem arma, com dois públicos diferentes, o que avisou a autoridade competente primeiro vai estar naquele local, né? Não pode haver a frustração daquele primeiro que já avisou a autoridade, já fez a convocação. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, proibida de caráter paramilitar. Então, a liberdade para você se associar para fins lícitos, ok, pode ocorrer, mas é proibida de caráter paramilitar. Então, aquele grupo, o pessoal costuma citar muito em provas desse tipo aí, os pessoal lá no aqueles grupo paramilitar lá do Rio de Janeiro, né? As milícias e tal. Milícia é proibido, né? Mas a associação para fins ilícitos, para fins lícitos é permitido. Então, é plena liberdade para fins lícitos. Para fins ilícitos é proibido. Então, milícia permitido? Não, proibido. Essas milícias, elas entram nessa aí, proibida de caráter paramilitar. Caráter paramilitar, para ser mais comum lembrar, você lembra aí de milícia, proibido. 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O 18 aí fala que a criação de associações na forma da lei e de cooperativas não depende de autorização, independem. Na prova, vão trocar o independe por depende. Aí vocês vão falar, Diego avisou. Então, as associações independem de autorização para a criação. Só que é proibido a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o Estado pode ir lá interferir numa cooperativa? Não. Numa associação? Não. Na questão do funcionamento, né? Desde que seja lícita.
caráter lícito, legal aí. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, o pessoal fez uma associação lá, associação de agentes penitenciários. Um exemplo aí, fictício. Elas só podem ser dissolvidas compulsoriamente, né, de forma mais rápida, por decisão judicial, exigindo, no primeiro caso, transitado em julgado. Então o juiz fez uma liminar lá, né? Rapidinho foi lá e fez uma liminar para aquela associação lá e tal. Houve uma interferência política, suponhamos o exemplo, né? Pode ser dissolvida? Não. Primeiro caso aí é o trânsito em julgado, ou seja, o processo tenha sido terminado, o processo vá até o fim, tanto a defesa, as alegações finais, né, tenha transitado em julgado. O caso tenha sido julgado não só em primeira instância, mas até nas últimas instâncias aí. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Artigo 20 aí fala que ninguém é obrigado a associar ou permanecer associado. Associa se você quiser fazer alguma associação, né? Você não é compelido, você não é obrigado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Artigo 21 aí fala que, exemplo, em uma ação popular coletiva aí, as associações, elas têm legitimidade para poder atuar, né, junto aos seus filiados. Suponhamos que você está associado a um grupo lá que eles vão entrar com ação civil pública, ou seja, várias pessoas, né, vão ser beneficiadas por aquela ação. Ela tem legitimidade para poder atuar. 22. É garantido o direito de propriedade. Isso aí é bem simples, né? Fala que o direito de propriedade é uma garantia, é garantido a todos aí. O 23. A propriedade atenderá à sua função social. Também é outro bastante simples aí, né? Sua interpretação, não tem nada muito que cobrar em provas ou algum tipo de pegadinha. O 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização, em dinheiro, ressalvados nos casos previstos nessa Constituição. O 24 é um caso típico aí, que costuma cair bastante em prova, que fala que a lei, ela estabelece um procedimento para que ocorra a desapropriação, ou seja, para tirar aquela pessoa da sua propriedade. Suponhamos que tem um processo, a pessoa é intimada, a pessoa recebe várias intimações e fala que ela vai ocorrer a desapropriação, né? Então, pode ocorrer a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. São os três casos. O governo precisou, utilidade pública, ou por interesse social, vai passar alguma rua, alguma coisa do tipo, ou por necessidade, né, prestar algum tipo de socorro durante algum tempo, ou precisa ocorrer algum fato naquele local, né, a pessoa pode ser desapropriada. Mas também fala que é mediante justa e prévia indenização. Ou seja, a indenização tem que ser justa, tem que ser um preço justo, calculado, né, de acordo com o preço de mercado aí, e prévia. A indenização não pode ser ulterior, que em alguns casos eles costumam colocar esse artigo e jogar um artigo, em vez de colocar justa e prévia, colocar justa e ulterior, para poder vocês caírem em pegadinha. Em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, um artigo aí bastante interessante aí, que fala dos casos de desapropriação. Cai bastante em prova aí, pessoal, presta bastante atenção nele aí, que pode ocorrer a desapropriação, né,
que é, pegando no artigo anterior, e é garantido o direito de propriedade, ok, mas pode ocorrer a desapropriação. Por quê? Por utilidade pública, né, o governo precisa para alguma coisa, por interesse social, por fazer alguma benfeitoria para todos, ou por necessidade mesmo, caso aí mais de emergência ou de urgência, né? Algum motivo aí que o governo acha emergente ou urgente, mas tem que ocorrer a justa e prévia indenização. Não é ulterior, não é posterior, é justa e prévia, ou seja, a justa é o preço justo e prévio é antes, né? Em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Então, esse daí, eles costumam também misturar os dois, do artigo 24, misturar com o artigo 25 para poder fazer uma pegadinha. Então, no 25, no caso de iminente perigo público, autoridade, então o perigo público ali, o governo já está enxergando ali, está iminente. A autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Então, suponhamos que está ocorrendo aí um desastre natural que vai atingir a cidade. Rompimento da barragem, suponhamos aí, de uma cidade mineira. O governo já está fazendo aqueles cálculos e sabe que provavelmente vai romper em tal dia, né? Tal. E tem uma fazenda particular que passa, né, próxima àquela localidade, que o governo vai precisar utilizar ela. Pode? Pode. Né? O que vai ocorrer? O que vai ocorrer? O governo vai utilizar aquela propriedade e assegurar ao proprietário. Então, o proprietário é assegurado que ele vai ter a indenização. Só que não é justa nem prévia agora. A indenização, nesse caso, da propriedade particular, ela é ulterior se houver dano. Então, se houver o dano, né, a indenização, ela é ulterior, ou seja, depois que passou aquele estado lá de calamidade, aquele estado, né, que o governo acha de iminente perigo público, se houver dano à propriedade particular, é assegurada a indenização. Se não houver o dano, nada de indenização. É isso que esse artigo fala. Então, normalmente eles costumam misturar o artigo, igual eu falei, do 24 e o 25. Né? Então, no caso da propriedade particular, se houver o dano à propriedade particular, a indenização é ulterior. No 24 fala que para desapropriação por necessidade pública, utilidade ou para interesse social, a indenização é justa e prévia, ou seja, ela é anterior. Beleza? Presta atenção nesses dois aí, galera. Dá uma lidinha aí, marca aí essas partes interessantes aí, que esses aí não caem, não, eles despencam nós. 26. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Um exemplo desse artigo 26 aí, pessoal, pequeno produtor rural, ele foi no banco, né, querendo melhorar sua produção, pegou um empréstimo lá, para produtor rural. Ele tem aquela casinha, tem sua área rural aí, tem sua casinha no sítio e tal, faz uma plantação para sustento da sua família. Foi lá e pegou o dinheiro no banco, né, para tentar melhorar a sua produção. Só que naquele ano não choveu, naquele ano ocorreu várias coisas que fizeram que sua produção caísse ou não tivesse uma produção. Ou seja, aquela casinha, aquela área rural que ele colocou como penhora, ela não pode ser, né, aquela pequena propriedade rural, assim definida em lei, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, né, dispondo a lei sobre o meio de financiar o seu desenvolvimento, ela não será objeto de penhora. Então, o detalhe aí é a pequena propriedade. Vai pegar lá uma propriedade, lá uma latifundiária aí que
trabalha milhões aí na sua terra, que tem faturamento de milhões, né? A sua terra vai ser objeto de penhora? Vai, por quê? Não é pequena, né? A propriedade rural dele é grande. Então o detalhe aí é pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Então a família trabalha. O cara não é um empresário, o cara não, não utiliza aquilo como meio de obter renda para outras pessoas e para si próprio, né, para poder ganhar dinheiro. Então o detalhe é a pequena propriedade rural que a família trabalha dela. Ela não é objeto de penhora. Beleza? Marca essa parte aí, né? Parte bastante interessante aí também. 27. Os autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, suponhamos que a pessoa fez seu invento, tem seu livro, recebe seus royalties aí, né? Então, aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Então, aquelas pessoas que criaram, ela tem o direito, ok. Só que a pessoa morreu, é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Se a lei falar 20 anos, ok, a pessoa vai receber aqueles royalties ali por 20 anos. Se é 30 anos, a pessoa vai receber aqueles royalties ali por 30 anos. Esse artigo aí fala dessa parte. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção a participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, fala no 28 aí que é assegurado, então, que a lei assegura a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Na B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes, às respectivas representações sindicais e associativas. Isso aí ocorre muito, pessoal, aqueles filmes onde tem tradução, aqueles jogos, né? Que colocam lá o nome das pessoas que participaram. Fulano de tal fez isso, diretor de fotografia, diretor executivo, diretor de criação, de imagem, né? Costumam citar o nome da pessoa para poder dar o crédito a ela, né? As participação individual que ela fez naquela obra que é coletiva. Então, pegou um filme lá, citou o nome da pessoa, né? E a área que ela trabalha. Então, costumam ocorrer essas citações aí, né? Nessas obras aí. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas e aos nomes de empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Então, nesse artigo aí fala que a lei assegura aos autores de inventos o privilégio temporário para a sua utilização. Ou seja, a pessoa inventou uma coisa, ela vai ter isso aí para sempre, aquele direito de royalties? Não. Ela vai ter durante 25, 30 anos, né? O prazo que a lei, né? Ele tem um privilégio temporário para aquela utilização das criações industriais, das marcas, dos nomes, né? Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. No 30, é garantido o direito de herança. Então, o 30 é bem simples, fala que o direito de herança é uma garantia. O 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja o mais favorável a lei pessoal de cujos. O 31 fala que a sucessão de bens de estrangeiros, então a pessoa que é estrangeiro, morava no Brasil e veio a falecer, será regulada pela lei brasileira. Então a lei brasileira regula, né,
o direito dessas pessoas. A pessoa é estrangeiro, mas morava no país. Então a lei brasileira regulava. Em benefício do seu cônjuge, né, do seu esposo, da sua esposa, ou dos filhos brasileiros, em primeiro plano. Sempre que não lhe seja o mais favorável à lei pessoal de cujos. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o Estado brasileiro, né, o Brasil aí tem o Código de Defesa do Consumidor, que regula a atividade comercial, os direitos e garantias do consumidor no Brasil. Então, pessoal, essa é a primeira parte, né, do artigo 1º até o artigo 32, até o artigo 5º, perdão, né, do inciso 32. A gente fez aí um apanhado geral, a gente vai continuar aí no próximo vídeo, para não ficar tão longo aí, para o pessoal estudar e dar um tempo de tomar uma água, né, no banheiro. E a gente vai continuar aí na parte 2. Pega seu lápis aí, sua caneta, seu caderno aí. Anota os principais tópicos, se precisar volte, né, que eu falei. As principais coisas aí, as principais pegadinhas também são citadas, mas escuta o vídeo, faz sua marcação e não deixe de ler, que pega muito no concurso aí, eles costumam estar trocando, né, uma palavra por outra, mas é isso aí. Valeu.